Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Boa Vista 1, Futebol Clube Porto 1. Foram a alma e a combatividade de uma equipa do Boa Vista em enormes dificuldades para aguentar a intensidade do jogo, mas também a pobreza do futebol ofensivo e depois a ineficácia na finalização das situações de perigo que ainda assim o Futebol Clube Porto conseguiu criar, a justificar o empate no derby da cidade do Porto. Os Dragões passaram toda a segunda parte instalados no meio-campo do adversário, ante uma equipa achadrezada que no final, reduzida a 10 homens, já nem sequer tentava jogar e se limitava a dar chutões para a frente, preparando-se de imediato para ter de aguentar novo embate. A questão é que mesmo com 68% de posse de bola e uma superioridade territorial avassaladora, o Futebol Clube do Porto não criou mais do que um par de ocasiões flagrantes de golo, ainda que pudesse ter chegado à vitória num dos muitos remates de ressaca de que foi beneficiando em função do recuo do Boa Vista. Os Dragões chutaram 24 vezes e acabaram com um índice de golos esperados de 2,26, que justificaria até o 2-1, mas deixaram-se abater pela imprecisão na finalização e pelas sucessivas interrupções do jogo, que só na primeira parte já tinha tido tantas faltas como o Sporting Estoril em 90 minutos. 16. Sérgio Conceição voltou a apostar na disposição estreita da equipa, com os dois médios-ala a jogarem por dentro e os pontas de lança a procurarem as faixas laterais, mas o esquema acabou por ser presa fácil do Boa Vista, pelo menos enquanto na equipa de Ricardo Paiva foi havendo pernas. O primeiro remate a sério demorou 16 minutos a aparecer e surgiu de uma bola parada, um canto de André Franco, que Tony Martínez cabeceou para a defesa instintiva de João Gonçalves. E o segundo e o terceiro deram os dois golos. Marcou o Futebol Clube do Porto por Tony Martínez aos 23 minutos, num lance que teve inspiração de Eustáquio no passe, corrida de PP à linha, tentativa trapalhona de calcanhar de Evanilson, mas depois uma assistência já deitado no chão do ponta de lança brasileiro para a conclusão fácil do espanhol. Empatou o Boa Vista por Bruno Lourenço 5 minutos depois, de cabeça, num livre lateral em que se destacou a descoordenação entre Pepe e o resto da linha defensiva portista. O empate premiou a subida no campo dos achadrezados, que só a perder se aventuraram para lá da linha divisória e faziam ali o primeiro remate do jogo. Mesmo assim, até ao intervalo, o maior destaque foi uma defesa de Diogo Costa, após tiro de longe de Bozenic, que podia perfeitamente ter dado 2-1 ao Boa Vista. Foi aos 37 minutos e até final, só num lance de insistência de Seba Pérez, aos 53, a equipa da casa chegou à área do Futebol Clube do Porto. Toda a segunda parte foi passada em torno da baliza de João Gonçalves, que mesmo assim nem sequer teve de defender muito. João Mário, a passe de Tony Martínez, na sequência do melhor ataque coletivo do Futebol Clube do Porto, mandou o que podia ter sido 1-2 sobre a barra, aos 55 minutos. E até final, só mesmo dois remates em arco da entrada da área, o primeiro de Nico Gonzalez aos 72 minutos e o segundo de Dani Namazo, já nos descontos, podiam ter castigado o sofrimento boavisteiro. Ambos passaram ao lado, porém, e os achadrezados acabaram por ver premiado com um ponto o sofrimento com que conseguiram levar até ao fim uma equipa com evidentes limitações físicas. O Futebol Clube do Porto podia ter ganho? Podia, sem dúvida, mas a equipa continua a evidenciar problemas de criação e hoje, ao contrário do que sucedeu na semana passada contra os Chaves, não conseguiu superá-los com a obtenção do golo da vitória. E vamos então fazer a fotografia tática deste Boa Vista Futebol Clube do Porto. No caso do Boa Vista, houve 4 alterações feitas por Ricardo Paiva ao 11 que tinha perdido em Barcelos com o Gil Vicente na última jornada da Liga Portuguesa. Chidozi e Bruno Onyemaishi já foram para a seleção da Nigéria e, portanto, não podiam jogar hoje. Em vez deles apareceram Sassou, regressado de lesão, e Fernando Ferreira, este a atuar como lateral esquerdo. Depois, mais à frente, houve aí sim a recuperação de Seba Pérez e Makutá, dois médios que eram titulares desde naquele esplendoroso início de temporada do Boa Vista, mas que vinham de lesão também. Então, nesse caso, para lhes dar espaço, saíram do 11 Vukotic e Salvador Agra, que se lesionou, o que levou a que Bruno Lourenço passasse a ocupar uma posição no corredor direito. Assim sendo, o Boa Vista apareceu no seu 4-3-3 habitual, que defensivamente se transformava em 4-5-1, com João Gonçalves na baliza. Depois,
Pedro Malheiro era o lateral direito, Fernando Ferreira o lateral esquerdo e a dupla de centrais era formada por Sassou e Abascal. À frente deles, surpreendentemente, o médio mais defensivo não era Seba Pérez, e era ele que jogava ali com Petit, mas sim Makutá. Com Petit, Makutá era o jogador que se adiantava mais na pressão ao adversário. Veremos depois se esta alteração teve que ver exclusivamente com o encaixe na equipa do Futebol Clube do Porto e nas características dos jogadores do Futebol Clube do Porto, ou se Ricardo Paiva vai voltar a dispor o seu meio-campo assim. Portanto, Makutá como médio mais recuado e à frente dele Seba Pérez na meia-direita e Reizinho na meia-esquerda. Bruno Lourenço era o médio-ala direito, Tiago Moraes o médio-ala esquerdo e Bozenic o ponta de lança. No ponto de vista defensivo, a equipa do Boa Vista pedia sempre aos seus médios-ala, tanto Bruno Lourenço de um lado, como sobretudo Tiago Moraes do outro, que acompanhassem os defesas laterais do Futebol Clube do Porto. Tiago Moraes fez muita piscina atrás de João Mário, que acompanhava até perto da linha de fundo e o que fez com que muitas vezes ele aparecesse como quinto elemento do setor defensivo do Boa Vista. Do outro lado, é verdade, Bruno Lourenço dividia um bocadinho esse acompanhamento a Wendel com Seba Pérez, que também pode ter sido por isso, aparecia mais por aquele lado para compor melhor o corredor. Para atacar, ou para começar a atacar, enquanto foi tendo capacidade para ligar a equipa, o Boa Vista baixava Seba Pérez para formar a linha de 3 com os dois centrais, Sassou e Abascal, e depois projetava Pedro Malheiro na direita e Francisco Ferreira na esquerda, deixando a Bruno Lourenço e a Tiago Moraes a tarefa de se aproximarem no espaço interior de Bozenic. Sucede que, à medida que o jogo foi decorrendo, ou porque os jogadores estavam a voltar de lesão, ou porque não estavam nas melhores condições físicas, ou porque estavam pouco rodados e com pouca competição, o Boa Vista foi tendo dificuldades para ligar o jogo e passou a apostar cada vez mais nas bolas longas. Primeiro ainda para Bozenic, na ponta final do jogo, já para ninguém, só mesmo para afastar a bola da sua grande área. Quanto ao Porto, muito bem. Sérgio Conceição fez 3 alterações relativamente à equipa que tinha ganho aos Chaves na última jornada por 1-0. Regressou Pepe ao centro da defesa, sacrificando Zé Pedro. Alan Varela estava castigado e por isso não pôde jogar. Apareceu em vez dele o Gruitch e o Mehdi Taremi foi embora para a seleção do Irão e em vez dele apareceu o Evanilson. O que é que isto gerou? Um Futebol Clube do Porto no habitual 4-4-2 ou, se quisermos dizê-lo antes assim, no habitual 4-2-2-2. Porquê? Porque cada vez mais esta equipa do Porto mete os médios-ala por dentro. Diogo Costa foi o guarda-redes, João Mário e Wendel, os dois laterais, com liberdade para darem largura da equipa até à linha de fundo contrária. Portanto, eram eles que se projetavam e que asseguravam a largura desta equipa do Porto. Pepe e Fábio Cardoso eram os dois centrais e depois, à frente dos dois centrais, em linhas de dois, apareciam primeiro Gruitch e Stefano Eustáquio, os dois médios, e depois, a jogarem por dentro, o André Franco, que vinha da direita para o meio, e o PP, que vinha da esquerda para o meio. Para compensar estes movimentos interiores dos médios-ala, o que é que o Porto pedia aos seus pontas de lança, que eram Tony Martínez e Evanilson, que abrissem um pouquinho mais nas alas. Então, assim sendo, Evanilson apareceu a jogar muitas vezes sobre a esquerda e Tony Martínez muitas vezes sobre a direita. Isto não deu os resultados esperados, porque o Boa Vista foi sempre sendo capaz de bloquear as iniciativas do Porto e com o 1-1, ao minuto 61, o Sérgio Conceição mudou. Começou por trocar Tony Martínez e André Franco por Galeno e Francisco Conceição, aproximando a equipa então aí sim de um 4-2-3-1. Porquê? Porque abria agora Francisco Conceição claramente na direita, abria Galeno claramente na esquerda e tinha PP a jogar nas costas do ponta de lança, que era Evanilson. Ao minuto 69, troca de médios, com a saída de Stefano Eustáquio e a entrada de Nico Gonzalez e, por fim, ao minuto 79, com o Boa Vista já quase incapacitado de jogar, saíram Gruitch e João Mário para as entradas de Ivan Raime e Namazo. O que é que isto gerou? Um Futebol Clube do Porto a jogar então com com PP como lateral direito, com Pepe e Fábio Cardoso como centrais, Wendel como lateral esquerdo, dupla de médios formada por Nico Gonzalez e Ivan Raime, que aparecia por ali, e depois
Francisco Conceição a jogar na direita, Galeno a jogar na esquerda e Dani Namazo com Evanilson na frente. Na ponta final do jogo, até Fábio Cardoso apareceu como ponta de lança também, a auxiliar os que já lá estavam para carregar o Porto até ao golo da vitória, que não apareceu. E o Boa Vista? Bom, no caso do Boa Vista, mexeu Ricardo Paiva pela primeira vez ao minuto 61, quando trocou Bruno Lourenço por Luís Santos. E aqui, perdão, a ideia era claramente a de conseguir suportar melhor Pedro Malheiro, o lateral direito que já tinha visto cartão amarelo, e então foi preciso colocar ali um segundo jogador, também com capacidade defensiva, à frente dele, para o impedir de ter que ver eventualmente um segundo amarelo. Sucede que o Luís Santos entrou e um minuto depois viu também um cartão amarelo. E isso levou o Ricardo Paiva a trocar os alas. Isto é, mandou o Luís Santos para o lado esquerdo e Tiago Moraes para o lado direito, para ter então alguém com capacidade para poder eventualmente ver um amarelo próximo de Pedro Malheiro, que conseguiu chegar ao final do jogo sem ser expulso. Ao minuto 70, troca de médios com a saída de Reizinho e a entrada de Ibrahima Camará. Ibrahima Camará, jogador mais físico e mais defensivo, foi colocar-se primeiro sobre a direita do meio-campo com o Makutá na mesma como médio-centro, Camará como médio interior direito e mantendo-se depois passando Seba Pérez para médio interior esquerdo. Porquê? Porque também terá achado nessa altura Ricardo Paiva que precisava de proteger melhor aquele setor. E ao minuto 77... saiu o Francisco Ferreira em claras dificuldades físicas para entrar Berna. Berna foi para médio-ala esquerdo, auxiliando então Luís Santos, que passou de médio-ala para defesa esquerdo, e trocou ainda Tiago Moraes por Martim Tavares. Não tinha outra opção. Martim Tavares é um ponta de lança, foi jogar como médio-ala direito para auxiliar do ponto de vista defensivo. Perdão. E trocou ainda Seba Pérez por Vukotic, que foi então colocar-se sobre a meia-direita do meio-campo. Passou o meio-campo do Boa Vista então a ter Ibrahima Camará como médio-centro, Vukotic como médio interior direito e Makutá como médio interior esquerdo. A verdade é que na ponta final do jogo, Martim Tavares e Berna já eram uma espécie de segundos laterais e depois da expulsão de Ibrahima Camará, o Boa Vista já estava disposto num 4-4-1, que muitas vezes era quase um 6-2-1, porque tinha os 4 homens da defesa e depois ainda tinha Martim Tavares a funcionar quase como segundo lateral direito e Berna a funcionar quase como segundo lateral esquerdo. Foi uma resistência heroica, mas que levou o Boa Vista até ao fim com um empate a uma bola. Não houve grandes exibições, nem de um lado, nem do outro. Mas vamos olhar para as duas equipas para tentar encontrar aqui um herói. E vamos começar pelo Boa Vista. João Gonçalves não comprometeu. Fez uma boa defesa, não fez muitas mais, mas acabou por ser importante na forma como a equipa aguentou o resultado. Abascal esteve bem na proteção da sua área. Foi do quarteto defensivo o mais competente e aquele que manteve a sua ação durante mais tempo. Da mesma forma que os médios, enquanto foram tendo pernas, foram sendo também importantes para bloquear as saídas do Porto. Seba Pérez e Makutá, claramente a precisarem de mais minutos para poderem jogar e para poderem ser mais úteis à equipa. Tiago Moraes teve compromisso defensivo e Bozenic, enquanto foi sendo capaz também de acorrer aos lançamentos longos, foi dando luta à defensiva adversária, mas isso não durou também durante muito tempo. Quanto ao Porto, há uma grande defesa de Diogo Costa, naquele tal remate de Bozenic, que podia ter colocado o Boa Vista na frente do marcador. E depois não há, assim... enfim, Eustáquio teve algumas boas iniciativas, mas saiu cedo. Gruitch perdeu muitos passos para poder ser considerado como um herói deste jogo. PP... parece-me que ainda assim foi o mais contínuo e inspirado, mas sem rasgos que permitissem à equipa desbloquear o resultado, da mesma forma que entrou muito bem no jogo o Nico Gonzalez, a deixar até um bocado a dúvida por que razão é que ele não está mais tempo na equipa. Tanto ele como Galeno acabaram por entrar bem. Portanto, dificuldades grandes para poder aqui escolher um herói do jogo, mas sendo que os boavisteiros ficaram mais agradados com o resultado do que os portistas, acabo por optar por Abascal, foi o líder da defensiva do Boa Vista.
Não gostei, francamente, da arbitragem de Manuel de Oliveira neste Boa Vista Futebol Clube do Porto. Primeira questão, apitou demasiado. Foi sempre assinalando demasiadas faltas, até, curiosamente, muito mais a favor do Futebol Clube do Porto do que contra. E já vos disse aqui que, até ao intervalo, este Boa Vista Porto tinha tido tantas faltas, 16, como o Sporting Estoril nos 90 minutos. E destas 16, 11 tinham sido assinaladas a favor do Futebol Clube do Porto. O que me leva a pensar que, quando se queixa tanto, e Sérgio Conceição voltou a queixar-se hoje do excessivo número de faltas que são assinaladas, se calhar tem que começar também a trabalhar um bocadinho mais a resistência física dos seus jogadores, porque muitas destas faltas são lances nos quais seria, se calhar, possível continuar a disputar a bola em vez de procurar o relevado. Ora, muito bem, vamos olhar então para os lances caso a caso, para aqueles que poderiam ter sido ou não os principais erros da arbitragem de Manuel de Oliveira. Dá a ideia que pode ter ficado um cartão amarelo por mostrar a João Mário ao minuto 19, quando acerta com o cotovelo na cara de Tiago Moraes. Depois, ao minuto 39, pareceu-me bem, ao não assinalar grande penalidade por causa de uma mão de Abascal nas costas de Stefano Eustáquio, embora tenha sido uma decisão em contraciclo, com aquelas que ele foi patrocinando durante quase todo o jogo, porque em quase todo o jogo, aquele tipo de lance, se fosse a meio campo, seria falta. Na área, ele achou que não devia ser. Para mim, não era, mas, de acordo com o critério que Manuel de Oliveira foi utilizando durante a partida, teria de ser. Depois, ao minuto 51, foi a primeira de várias faltas que Pedro Malheiro fez quando já tinha cartão amarelo, e eu acho que por uma delas, pelo menos, se calhar deveria ter visto o segundo. E, por fim, ao minuto 65, não há também, do meu ponto de vista, grande penalidade de Gruitch sobre Bozenic. É um lance de ombro a ombro, embora, lá está, se fosse a meio campo, o critério de Manuel Oliveira, na maior parte dos casos, mandaria assinalar falta. Neste caso, ele não a assinalou. Depois há o caso da expulsão de Ibrahima Camará, ao minuto 88, há uma confusão. Optou o árbitro por expulsar o jogador do Boa Vista por causa da confusão que se gerou antes da marcação de um livre a favor do Futebol Clube do Porto. E, por fim, ao minuto 90 mais 11, houve 11 minutos de desconto no jogo, pareceu-me excessivo também, há um pedido de grande penalidade por parte do Futebol Clube do Porto no remate de Pepe, que vai bater em Pedro Malheiro, mas bate no abdômen e não no braço. Portanto, não havia também razão para que fosse marcada a grande penalidade. Nota final, com um bocadinho de humor, houve 2 lances em que ficaram por marcar pontapés de canto a favor do Boa Vista. O árbitro deu pontapés de baliza. A diferença relativamente ao erro que este mesmo árbitro, Manuel de Oliveira, cometeu no Portimonense Sporting na semana passada, é que desta vez, depois, o Futebol Clube do Porto, no seguimento do pontapé de baliza, não fez golo. Porque senão estaria Manuel de Oliveira, mais uma vez, debaixo dos holofotes e por razões não necessariamente positivas. Futebol de verdade.